A paz do Senhor, queridos, é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando convosco esta lição. Hoje estamos com a lição de número 13, dentro de um trimestre muito maravilhoso. É o encerramento desse trimestre. Tivemos aí as lições a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo. São lições maravilhosas que nós estamos estudando e hoje nós vamos fazer a pré-aula da lição número 13, Resistindo às Sutilezas de Satanás. Esta lição, ela traz para nós aqui um preparo para que nós possamos vencer a batalha do dia a dia. O texto bíblico desta lição está em Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 10. O texto principal da lição, Tiago capítulo 4, versículo 7, diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora observe comigo que o termo sujeitai-vos está falando de dependência, está falando de submissão, característica do que não se rebela, do que aceita passivamente a dominação, obediência. Então, quando nós estamos sujeitos a Deus, nós conseguimos vencer, conseguimos enfrentar esta batalha com mais segurança. A submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir o diabo. Agora, a expressão resistir está falando de conservar firme, não sucumbir, não ceder à tentação. Defender-se, figuradamente, é suportar no combate. Essa lição ela traz para nós 4 objetivos principais. O primeiro objetivo é apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Segundo objetivo é conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. E o terceiro objetivo é mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Em quarto lugar, traz um objetivo incentivar o comprometimento com a igreja local. Então é importante nós observar que nesse trimestre nós estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. São sutilezas que tentam atacar a igreja tanto por dentro quanto por fora. Talvez nunca na história da igreja esses ataques sutis foram tão intensos, foram tão grandes. Então vivemos um tempo de bastante batalha espiritual. E é importante destacar aqui que diante dos diversos ataques contra a Igreja de Cristo, as nossas armas não podem ser carnais. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4, ele diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição ou para destruir fortalezas. A nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra as forças espirituais da maldade. Foi isso que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6 e o versículo 12. Ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por meio de várias sutilezas, o diabo ele tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Esse é o objetivo principal do inimigo, do nosso adversário nesta batalha. É desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Infelizmente, nós podemos observar que existem muitos movimentos ditos cristãos, mas tem um evangelho diluído, não tem a essência cristã. E em vez disso há uma mistura muito grande, aonde nós vemos que o inimigo ele tem grande ganho nesse lugar, porque não tem um evangelho puro, não tem uma essência cristã.
Nesta lição nós vamos ver que a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás através de 4 pontos importantes dessa lição. Primeiro, a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida dos seus membros no Cristo ressuscitado. Não existe outra forma. Segundo, é indispensável que tenha a Escritura como fundamento de fé e prática. Terceiro, é necessário buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E quarto, nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se ele não possuir um forte compromisso com uma igreja local. Então observamos que esses 4 tópicos da lição, ele fala muito forte ao nosso coração. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Então observamos que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 2 e verso 2, ele fala da sua preocupação, ele diz, porque decidi nada saber entre vocês senão a Jesus Cristo. Paulo, ele resolveu fazer de Cristo o seu assunto, o seu único assunto do seu ensino e da sua pregação. Então, Cristo, ele é o Salvador. Da mesma forma, Pedro, ele também disse, lá em Atos capítulo 4 e verso 12, ele disse, em nenhum outro há salvação. Então observamos que o centro da mensagem do apóstolo Pedro é Cristo. Cristo é o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. Observamos em Atos capítulo 8 e verso 5, que diz assim, descendo Filipe a Samaria, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. Os discípulos tinham convicção, isso é tão importante, é tão lindo, eles tinham uma convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus. E pregavam que essa necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão somente por Jesus. Isso revela para nós a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja uma grande responsabilidade, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Cabe a nós essa responsabilidade, porque as Escrituras são bem claras, não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando ele fala no capítulo 4 de Atos, verso 12, ele disse, não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Segundo o próprio Cristo, não há esperança para ninguém fora dele. Foi Jesus quem disse isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João capítulo 10, o versículo 9, Jesus diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então, Cristo é o Salvador. Mas é importante nós observar também, dentro desse primeiro tópico aqui da lição, o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, que Cristo é o Salvador, mas Cristo é o Senhor. Por um lado, a igreja não deve esquecer de proclamar Cristo como o único Salvador, mas também não deve esquecer que Ele é o único Senhor. Atos capítulo 2 e versículo 36 está escrito assim, portanto, que todo Israel fique sabendo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro também diz, no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículo 22, ele diz assim, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Deus o fez Senhor e Cristo. Qual é a diferença? Aí faz uma pergunta aqui dentro desses 2 pontos. Confessar Jesus como Cristo significa que proclamamos e cremos que Ele é ungido, o Salvador, o Filho de Deus, o Redentor. A palavra Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias. Mas confessar Jesus como Senhor envolve não somente a boca para confessar, mas é um reconhecimento que Ele é o nosso Senhor e Mestre.
e que desejamos submetermos a Ele e obedecermos a Ele. Os primeiros discípulos, eles jamais perturbariam as autoridades romanas pregando Jesus como Cristo. Não trariam nenhum problema para as autoridades. Eles não se preocupariam com isso. Mas ao confessar que Jesus era o Senhor, daí era outro assunto. Já começou a ter problema, porque eles não aceitavam outro Senhor, a não ser César. Quem recebe a Cristo como Salvador, deve andar na fé, tendo como Senhor da sua vida. Colossenses capítulo 2 e verso 6, o apóstolo Paulo diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O texto de Romanos, no capítulo 10 e o versículo 9, Paulo diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas isso não termina aqui nesse verso. Aqui somente começa. A salvação é trabalhada na vida da pessoa. Jesus, de fato, nem mesmo quer que nós façamos tal confissão se não estivermos dispostos a agir sobre ela. Então nós temos que ter o cuidado, porque ele diz em Lucas capítulo 6 e versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então existe aqui um cuidado da nossa parte. Temos que confessar que Ele é o nosso Senhor e Salvador, mas também temos um compromisso de andar na sua presença, obedecer à sua verdade. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar o seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso de muitos cristãos. E a sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que você vive. Então, nós sabemos que não é assim que funciona. Nós confessamos Jesus como Salvador, mas tem que ter um compromisso sério com Ele e a sua palavra. Confessar o senhorio de Jesus e não se submeter as nossas vidas a Ele é inútil. Se Ele é verdadeiramente o nosso Senhor, então Ele domina tanto as nossas palavras como os nossos atos. Foi isso que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3 e o versículo 17. Tudo o que fizermos, ou tudo o que fizerem, sejam por palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O segundo ponto da nossa lição vai falar do comprometimento com as Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, para a humanidade. Mas observamos que, uma vez por outra, aparecem pessoas questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. Não faz muito tempo que alguém apareceu na mídia dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso é um problema sério. Há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras. Esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para com o homem. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4 e verso 4. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem e, como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas somos nós que temos que nos moldarmos pelas Escrituras. O salmista, no Salmo 119, o verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia, ela é regra de fé e conduta para nós. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser a regra de fé e conduta. Precisamos nos conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos e morais e espirituais que devem nortear
a vida do cristão. Foi isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando a única regra de fé e conduta. O terceiro tópico da nossa lição é o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no plano da nossa redenção. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Jesus disse em João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É impossível, interessante aqui, é impossível viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse em João 16:13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, 7 e 8 da carta aos Romanos, ele mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. Interessante observar isso aqui, que ele mostra que a pessoa pode estar consciente, pode lutar, mas ainda ser subjugado. De acordo com o apóstolo, foi por meio da lei do Espírito de vida que o cristão pôde vencer a lei do pecado. Está abençoando com a sua santa e gloriosa prosperidade. Que Deus abençoe, te guarde e proteja. Amém. Do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como uma garantia de não satisfazer os desejos carnais. Em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, resumindo aqui, sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo. Precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo produz na nossa vida a santificação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 13, está escrito, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, amados irmãos, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Podemos dizer assim que essa é uma obra consagradora do Espírito. Pedro, no capítulo 1 e verso 2 da primeira carta, na nova tradução transformadora, diz assim, Deus, o Pai, os conhecia de antemão e escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim que se vivemos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impurezas. Romanos capítulo 8, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, morreis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo neste mundo hostil. É somente assim que nós conseguimos vencer, é viver cheios do Espírito Santo. Quando temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós somos capacitados para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo.
Por isso que Jesus disse, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Lucas registra ali as palavras de Jesus, ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A preocupação de Jesus para com os seus seguidores era que eles fossem cheios do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24 e verso 49, ele diz, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós somos capacitados para ser testemunhas eficazes de Cristo neste mundo. É preciso buscar uma vida cheia do Espírito Santo e sermos conduzidos por Ele. Quarto e último capítulo dessa lição, nós vamos ver aqui o comprometimento com a igreja local. Isso aqui é tão interessante, porque a igreja é o corpo de Cristo. Paulo escrevendo a sua carta, a primeira carta, capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, ele diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. Fica sempre em destaque a igreja como corpo, ou seja, uma expressão de uma dimensão coletiva. Por isso que lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na metáfora dita por Paulo aqui do capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, fica evidente que, assim como o membro do corpo humano, separado deste, perde a sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. Se estiver fora do corpo, está desligado. Tem uma palavra que essa lição traz aqui, uma palavra que nós vemos hoje muito falada, principalmente na área da mídia, os desigrejados. A própria palavra desigrejado torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. A pessoa não está conectada ao corpo, ele está fora do corpo, então ele está separado do corpo que é a igreja de Cristo. O lugar e a importância de cada membro da igreja. A palavra igreja jamais deve significar o templo. Um templo pode ser uma estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja, portanto, não é o prédio feito com concreto, com tijolos, com areia. A igreja é o corpo de Cristo e, como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Então é importante observarmos aqui que a igreja também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui o seu lugar e função para exercer. Paulo diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Então é importante observar isso aqui. O que é um desigrejado? O que é, afinal, o desigrejado? É alguém que, por uma razão, ou por alguma razão, ele não conseguiu exercer a sua função de membro no corpo de Cristo. E ele está fora. É como alguém que cria uma ilha para si mesmo. Podemos fazer uma ilustração aqui. É alguém que saiu, não conseguiu exercer a sua função de membro no corpo, e ele saiu, e ele está dizendo, aonde ele está, que ele é a igreja. Não precisa estar reunido porque ele é a igreja, e não é, porque a igreja é o corpo. E desde a hora que ele sai fora, que ele se desliga do corpo, ele não passa mais a ser a igreja. É muito interessante isso aqui. Concluindo a nossa lição, é preciso comprometer-se com a igreja como corpo de Cristo. O nosso propósito aqui foi mostrar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme
na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Amém. Deus abençoe a tua vida.